O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-me vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. E Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos casais, a missa do pré é um momento que nós temos de conversas mais diretas para esposa, pai e mãe, onde nós às vezes não teríamos oportunidade a não ser a nossa missa dos casais em pré. Dentre tantos assuntos, de uma sua importância para a gente refletir um pouquinho, hoje eu queria falar para vocês da relação pai e mãe com os filhos. É muito preocupante a situação que nós estamos vivendo hoje, como as famílias estão sendo criadas, como os filhos estão sendo educados. Às vezes se preocupa tanto certas situações que a gente observa, que a gente repara, que embora achem que está normal, mas não está normal não. Então tem muita coisa anormal hoje em relação de pais e filhos. Não é porque eu sou mais antigo, não, mas são coisas que edificam a família. E o primeiro ponto é a questão do respeito. Hoje em dia, os filhos, é exceção, né, gente? Nem todos, mas os filhos não estão respeitando mais os pais. Os filhos fazem o que querem, do jeito deles. Os pais falam, mas os filhos fazem do jeito que eles entendem e acham que é certo. Aquele ditado: o cipó é torcido quando está verde. Um cipó seco você não gosta, não quer. Então o cipó é torcido enquanto ele está verde. E por isso, esta é uma relação sadia de vocês como pai e como mãe para com os seus filhos deve começar bem cedo, bem cedo. Porque se você deixar a criança crescer e depois você querer dar a educação que você quer, já é tarde demais, muito tarde.
Então são coisas que você vai ver como você educou ou está educando a formação dos seus filhos. Se o filho falta com respeito com o pai uma vez, o pai a mãe deixa passar, vai a segunda vez, deixou passar, acabou, não tem retorno mais. Então o limite você coloca agora, não deixa colocar amanhã não, amanhã já é tarde. Então coloca o limite agora. Mas hoje parece que tem para educar os filhos, quase não tem. Então o filho faz o que quer, do jeito que quer. E muitas vezes ainda passa vergonha do pai e da mãe, se chama atenção no meio dos outros, então passa vergonha. Então muitas vezes a gente vê os filhos que não têm mais respeito com os pais, não é filho grande não, pequeno, filho pequeno. O pai fala, a mãe fala, o filho responde da forma que ele quer, e filho do jeito que ele entende, que ele quer. Então olha, esse limite deve ser colocado agora. É necessário que os pais coloquem o limite dos filhos. Não permitam, não permitam. Você é pai, você é mãe, não esqueça disso. Quem é pai é você, quem é mãe é você. Quem vai educar o filho é você, não são eles não, é do seu jeito. A vivência na família hoje vai impedir o filho de amanhã, mas a vivência hoje. Ah, mas é difícil. É difícil, é assim. É difícil. A gente sabe que é. Mas, se você afrouxar desde o início, o dia que você quiser afrouxar, tem jeito mais nada. Acabou. Então você tem que começar ali. É criança, mas criança entende. Criança entende. Se ela for ficar com a corda solta, com a banda, ela não vai sentir um jeito. Mas é aquele pai e a mãe que ainda criancinha, o pai coloca o limite, a criança cresce, tem limite, respeitando. Mas se você não coloca o limite, se a criança é muito esperta, criança não é não, né? A criancinha, a bicha, ela sabe testar o pai e a mãe, ela sabe testar. E você permite, você permite. Olha, se você não corrige como deve corrigir, corre um risco grande de amanhã o seu filho te bater. A gente já viu isso? Meu filho bateu, dá tristeza quando chega uma mãe ou um pai dizendo: meu filho enfrentou, meu filho bateu. É dolorido, muito dolorido. Por quê? Porque você não corrige na hora que certo. É lógico, gente, tem os desígnios, né? Tem sim. Mas, se é do berço, dificilmente vai ter esse desígnio. Acontece sim. Mas é como você hoje está educando. É como você está educando. Você pai, você mãe, saiba falar com autoridade com os seus filhos. Falar com autoridade não é falar bravo não. Não é falar gritado não. Você não é falar com autoridade não. Quando você fala com autoridade, o seu filho sabe que você está falando com ele com autoridade. Com autoridade de pai, com autoridade de mãe. Você é pai, você é mãe. Você deve falar com
criancinha pequenina ainda não está no rosto do pai da mãe. Não está de brincadeira, mas pega isso não. Porque o cabide de brincadeira hoje, amanhã, a dor. Não deixe as crianças, seus filhos, aquilo que você tem de brincadeira. Porque você dá um espaço que depois, às vezes, tem volta. Às vezes tem volta. E a gente vê situações tão doloridas hoje, de pai e mãe, chegando, os meus filhos não me respeitam, pai, não me respeitam. Mas, lógico, só podem ser crianças. E a gente conhece muitas famílias, pais e mães, que falam até hoje com autoridade com os filhos. Já são rapazes, moças, e quando o pai e a mãe falam, eles obedecem. Você vai lembrar, eles obedecem. Está debaixo da mão na cara de já e obedece o pai e a mãe. Às vezes, o pai e a mãe fala, obedece. Olha, pede, gente, é raro de hoje. Filhos que a gente sabe assim, depois de 8 anos, eu me mando, eu faço o que quiser. É raro, você pode botar nos dedos. Ali, um filho acima de 18 anos, que ainda é capaz de pedir pai e a mãe para ir a uma festa, sai. Difícil, né? Muito difícil. 18 anos sai, mãe, às vezes quando, pai, estou indo. Aonde eu filho? Eu estou indo. Então, pai e filho que acima de 18 anos ainda pede pai e mãe, e se a mãe e o pai falam que não pode ir, ele não vai. Mas quando os dedos aqui, olha, pode contar, né? Quando acontece isso, por quê? Porque ele trouxe o seu poder de novo. Aprendeu. Então hoje, ainda deve obedecer aos pais. A autoridade do pai da mãe não acaba nunca. Acaba a autoridade do pai da mãe. Nunca acaba. Filho pode estar casado, mas o pai é pai, a mãe é mãe. É mãe e pai. A autoridade ela permanece, mas sem a autoridade do pai e da mãe. E o filho tem que saber disso. Mas começa a Deus. Começa a Deus. Se você relaxar um pouquinho, você vai relaxando e você não segura mais. Outro ponto difícil que a gente vê, oração. Como é difícil hoje se nós formos rezar, né? Como é difícil. Criança, se você chama para rezar, não preguiça hoje. Não vou não. Mas não pode forçar, né? A pessoa tem que pegar e rezar. Vai rezar, você vê. Né? Se você não leva seu filho para rezar, ele não vai aprender a rezar. Leva seu filho para rezar. Ele é criança, a autoridade sua. E muitas vezes, tantas coisas acontecem, os pais são os culpados. Porque você não ensinou ao seu filho, você não colocou limite nele, você não deu que a educação ele precisava, você deixou o seu filho rezar. Depois colocava a culpa só no filho, mas você fez por onde? Você ensinou? Você falou a oportunidade que ele precisava? Você chamou a atenção que ele precisava? Ou você deixou por solto? Se você deixou por solto, você depois não puxa mais nada. Olha, eu sei que muitos de vocês conhecem fazenda, roça. Você já me falou de cavalo velhado, já? Você não pega um passo o dono que tem o cavalo velhado, ele sabe o que pega. Ele já solta, mas já sabe o que vai pegar. E filho velhado, né? E você sabe o que pega. Então, você conhece o que você tem. Você sabe quando você acaba
Você trazer na igreja, sem estar rezado, o mundo vai ensinar. Na oração, quem ensina é você. Não, eu não aprendi, sabe? Mas assim, olha, a semana inteira para ir para a escola cedo, sabe que é o dia que vai dar mais tarde, nós não ficamos com dó, né? Com dó de levantar, é lógico, mas sábado vai levantar à noite, uma hora, fazendo o quê? Tá no telefone, na televisão, hoje vai levantar isso não. Outra coisa, hoje em dia, para você ficar sossegado, a criança antes de nascer, você já encomendou o celular para ela. Antes de nascer, já encomendou o celular. Para te dar sossego. Enquanto está ali mexendo, para te dar sossego, você vai trabalhar de vez em quando, até que tirar. Então fica lá. Né? Você coloca uma bomba na mão do seu filho, um veneno na mão do seu filho. É uma bomba, um veneno. Mas você quer dar, né? Um filho seu. Eu conheço pais, filhos com 12, 13 anos, para não ter celular. Espinei, mas meu coleguinha tem, mas você não tem. Você não tem. Mas colocou limite. E agora hoje tem, porque o pai e a mãe foi no limite. Não, você não tem. Você vai usar o nosso quando nós permitimos para fazer aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. Agora, sobre colocar limite, sobre educar. Sobre educar. Então, ainda é tempo. Ainda é tempo. E uma vez nós falamos para os casais que muitas vezes não estou falando para você amarrar com o celular, tá? Mas se sim, amarrar. Olha, muitas vezes voz estraga aberta. Voz estraga aberta. Aí quem nada dos pais não deixa, foi lá para deixa. Aí vem a casa do tudo é permitido, né? Então você que é vovó, estraga as coisas que né? Olha, gente, ser bom pai e ser boa mãe não é dar tudo que os filhos querem. Na minha época, a gente foi criado na roça e a gente não tinha nem brinquedo, né? Naquela época não tinha brinquedo como hoje em dia, não tinha. A gente fazia uns carrinhos de bolo ali, nós não vimos brincar, nem bola, jogava brincar com modelo de bola, né? Fazia uns bolinhos que tinha de meia, enchia, era nossos brinquedos, não tinha isso. Olha, hoje, antes da criança nascer, você vai lá, vem cá, filho do quarto, com você. Quando ele fala filho, né? Então já pega tudo armadinho, aquele luxo, né? E tem um acesso que é brinquedo, né? Então, quando tem brinquedo, eu já falei porque eu não tive. Então, hoje eu quero dar tudo para o meu filho. Naquela época, nossa era não tinha. Não tinha. Vou dar tudo para o meu filho. E dá tudo que quer. Tudo que o filho quer, o pai vai dando. Tem especial quando é filho mais ainda. Então, enche o menino de brinquedo, enche o pai dando tudo que quer. E o filho pede, o pai vai dar. Pede, o pai vai dar, para todo dia, então, eu quero fazer o gosto do meu filho. O erro que você está cometendo. O desastre que você está cometendo para o seu filho. Dá tudo que ele quer. Por quê? Ele não. Você pode dar. Você financeiramente, você tem condições de
que eu faça uma cura com ela. E ela tem um filho um pouco mais difícil, mais custoso, né? Bem custoso. E ela dizendo para mim que quando criança, meu pai disse: não, pode deixar que eu vou cuidar da educação dele. Você cuida da educação da filha, é educação. E tudo que o filho queria, o pai dava, né? Não dava nada. Ele cresceu, que problema que dá? Que dificuldade que eles enfrentam hoje? Muita dificuldade, muito. Mas o erro, hoje, não tem ninguém para o erro mais. Já cometeu erro, já cresceu daquele jeito, está trabalhando. E muito limite, isso é importante, limite. Coloque um limite. Fale com a autoridade com o seu filho. Ele tem que saber que você tem autoridade sobre ele. Não é espernear, começar a espernear, você ficar com dó e soltar a mão. Você pai, você mãe, são os responsáveis, e vocês sabem o que é bom para os seus filhos. Se você acha que o seu filho está tudo que ele quer para colocar no limite, as consequências claras, chore hoje para você não chorar amanhã. Chore hoje colocando limite para você não chorar amanhã. Vendo o seu filho maus companhias, droga, prostituição, fale na noite. Ele tem que ter respeito por você. Mas esse respeito que ele põe em você, que com esse respeito. Mas não fica com aquela questão de dó. De dó. Às vezes o filho pode fazer, o pai e a mãe faz com eles. Olha, tem uma pessoa, um casal, eles têm uma filha. Uma filha só. Hoje ela está com 18 anos. Mas, filha única. E sempre a mãe, ali o pai, que nós sempre com ela, com carinho, faz tudo. Até o tênis dela, a mãe lá, ela nunca vai o tênis dela. E eu, como conheço, diz: olha, cuidado, não dê tudo. Você pode fazer. Mas ela faz o vídeo, chegou 3 horas da manhã, cansadinho, hoje eu cheguei, vi lá as fotos dela, eu fui lá para ver, porque estava cansada, descansando. Pois é, um dia ela estava sozinha, um dia tem que sair para fazer a faculdade, não precisa fazer nada. Você fez tudo hoje, você pode fazer, mas não deve. Não deve. Então, hoje em dia as leis são diferentes. Que filho não pode trabalhar, filho não pode trabalhar, se trabalhar é o conceito integrado. Mas se o cara deve começar a mudar as drogas, pode. Ela não vai lá na educação do filho, vai ser para ele: se você me encostar a mão, eu vou brigar com isso. Eu penso que vocês não aconteceu isso, mas filhos ameaçam os pais, eles já sabem as leis. Se você me bater, eu ligo para a polícia. Eu entregava o telefone para mim agora. Cada telefone para a polícia agora. Então, gente, saiba ali colocar as coisas boas dos seus filhos. Nunca esqueça que você é pai, você é mãe. Você que cuida o que você quiser. O seu filho amanhã é reflexo da educação de hoje. Isso é sério. Reflexo da educação de hoje. Tem algumas pessoas aqui que já me conhecem há muito tempo, e que via desde criança eu trabalhando na roça. Não morri não consegui trabalhar na roça pequeno, com 5 anos. Peguei para a roça. Só dizendo, o Zezinho do caminho. Olha lá o Zezinho. Então o Zezinho era criancinha. O Zezinho
entrava no pai dele, né? Tinha roça, e ele via eu e meu irmão e o papai na roça, trabalhar, criança. O pai do Zezinho presenciou isso, muitos anos, ele trabalhava juntos, né? Na roça da outra pessoa. Então, desde criança, ele trabalhava. Não tinha preguiça, não. Fazia um pouco, porque era menino, né? Mas olha, ensine os seus filhos a ter caráter. Caráter é muito sagrado para a gente. A pessoa não tem caráter, tem muito valor, não. Ensine os seus filhos a ter caráter. E meu pai, ele me ensinou caráter. Uma das grandes qualidades dele é caráter, né? E ele me ensinou a ter caráter, os filhos dele. Então, a pessoa de uma integridade muito grande, que presta